A CPI das quarteirizações se reuniu para deliberar sobre 6 itens da pauta e também para ouvir o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Tiago Pinheiro de Lima. O procurador informou aos deputados que, muito embora não haja um setor específico para análise das quarteirizações, estes contratos estão sob análise dos diversos procuradores. Eu recebi, Excelência, presidente desta comissão, um ofício de Vossa Excelência, há uns 10 dias atrás, solicitando informações a respeito da atuação do MP de Contas no que tange às quarteirizações no âmbito do Estado de São Paulo. Eu quero, de início, falar aos nobres deputados que nós não temos uma atuação específica neste setor, porque é algo novo, algo recente, que nós ainda estamos, o próprio Tribunal de Contas, nas suas fiscalizações, tem identificado isso de modo pontual, paulatino, e nunca houve uma ação concertada para uma fiscalização objetiva, objetivando especificamente esse tema. O que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem são 2 diretorias de fiscalização com agentes extremamente competentes que fazem a fiscalização das organizações do terceiro setor. Então, toda e qualquer terceirização passa por um controle rígido dessas 2 diretorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E a partir dessas constatações in loco, feitas no âmbito desses convênios e repasses ao terceiro setor, começou-se a identificar, na prática, esse fenômeno da quarteirização. Ocorre que não há uma fundamentação legal para essa prática que começou a ser adotada há muitos anos. Em algumas situações até com relativo sucesso, mas em muitas outras com identificação de práticas lesivas e mau uso, inclusive desvirtuamento, porque sempre se questionou qual seria a extensão, inclusive da transferência dessa execução das atividades para as próprias entidades do terceiro setor. O deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo, quis saber do procurador como são feitas as investigações dos contratos terceirizados e quarteirizados. Como que é feita essas investigações de vocês junto às organizações sociais e às quarteirizadas, né? Como que vocês obtêm esses dados, essas informações? E também se tem uma brecha na lei, se a gente tem alguma oportunidade na legislação atual. Nós temos acesso, deputado, a diversos sistemas de informação, com dados de contratações públicas, dados de servidores públicos, cadastros de contratações do país inteiro. Então, nós conseguimos fazer cruzamento de dados dessas informações. Hoje, o mundo caminha para o que se chama de Revolução Industrial 4.0, que é essa revolução da tecnologia. E o poder público ele tem que acompanhar isso também. A deputada Analice Fernandes, do PSDB, questionou se já foram identificadas irregularidades nas investigações feitas pelo Ministério Público de Contas. Qual o tipo de ilegalidade, que eu sei que dentro do Tribunal de Contas vocês têm 2 diretorias técnicas que estão trabalhando e se debruçando em cima dessas questões com muito afinco, né? Que é a doutora Edneia de Fátima e a doutora Sônia Rocco. E elas têm feito ali um levantamento muito grande. Agora, vocês têm apurado algum tipo de legalidade nos contratos terceirizados das OS, não só do Estado de São Paulo? Primeiro ponto, a atuação do MP de Contas é tentar identificar se naquele caso concreto há algum desvio, se o serviço efetivamente foi prestado, o que nós identificamos, principalmente nessas organizações sociais que são geridas, contratadas pelos municípios, em que eles estimam atendimentos que não foram realizados, a própria fiscalização do tribunal, quando vai em loco fazer a auditoria, identifica problemas quando faz a comparação dos números, algumas situações concretas, e nós, diante desses elementos trazidos pela fiscalização, nós pedimos, solicitamos aos conselheiros que notifiquem as entidades para que elas demonstrem efetivamente a prática regular das suas atividades. E, em muitos casos, elas não conseguem demonstrar, porque a atividade não foi feita, ou porque ela não tem estrutura, ou, enfim. Existem situações, deputadas, em que o município contrata uma entidade do terceiro setor para fazer a determinada gestão de alguma atividade. Quando o fiscal do tribunal chega,
na verdade, a entidade funciona dentro do município, dentro da prefeitura, dentro do próprio estabelecimento, em contraposição àquilo que estava previsto no contrato de gestão, que seria que ela forneceria um local próprio, enfim. Existem diversas irregularidades. O que nós pedimos, além da aplicação de multa, é a devolução dos valores. Quando há demonstração de que houve prejuízo ao erário ou de que o serviço não foi prestado, nós pedimos a devolução dos valores. Sobre as reflexões que a senhora fez a respeito do engessamento, eu também tenho essa preocupação. Percebam que a todo momento eu tenho falado sobre isso. Nós precisamos trabalhar com o equilíbrio, com o bom senso, evitar os extremos. O problema nosso, e eu digo nosso e me incluo nisso, o ser humano tem essa característica no seu perfil de identificar um problema, caminhar para o sentido oposto. Então, antes da Constituição de 88, você tinha uma liberdade total. Aí veio a Constituição de 88 e criou todo um regramento. Será que a lei de licitações atual ela é adequada? Ela está cumprindo a sua finalidade? Essa semana eu vi uma discussão interessante a respeito da criação de um marketplace, que seria a possibilidade de você ter um grande banco de dados nacional, onde qualquer ente do poder público poderia ir lá, as informações estão dispostas, ele vai lá e faz uma contratação. Nós temos também no Brasil, deputado, uma grande dificuldade com dados, com informações. As pessoas não divulgam. É impressionante. Nós temos a lei da transparência. Precisava ter a lei da transparência com todas aquelas disposições, e mesmo com ela, as pessoas ainda têm dificuldade de divulgar as informações que são informações públicas. A partir do momento em que você lida com recursos da sociedade, você precisa ter a exata noção de que a sua parcela de privacidade ela é reduzida. A CPI das quarteirizações volta a se reunir na próxima quarta-feira com novas oitivas.